Fala uns beijos ainda. Boa noite, galera. Oficialmente ao vivo, oficialmente gravando. Chega, né? Chega de palestrinha. Marinaldo aí acabou de entrar também. Ó, o outro Fábio São Paulino acabou de entrar aí também. Maravilha, pessoal. Bom demais ter vocês aqui. Acredito que hoje aí, ao longo da aula, vão entrar algumas pessoas aí que não são da comunidade. Resolvi abrir essa aula para geral, porque vai ser uma aula de conteúdo muito legal. Vocês sabem como que eu sou apaixonado em falar de mercado, né? E hoje, deixa eu até já botar minha apresentaçãozinha aqui, cara, porque eu fiz com muito carinho, muito carinho. Hoje a gente vai falar aqui, basicamente, pessoal, sobre o que nós podemos esperar para 2025, tá? Ó, Caio, vai mandar o link no grupo do WhatsApp, chamei bastante gente. Tá lá no grupo do WhatsApp já. Ou não? Meu Deus, não tá. Que animal, cara. Que animal. Porra, loucura, né? Eu tinha digitado aqui e não tinha entrado. Deixa eu botar aqui, ó, estamos ao vivo. Pronto, o pessoal vai entrar aí agora. É muito jumento mesmo, né? Pronto, foi. Então, pessoal, vamos lá. Vou esperar o pessoal que está de fora aí entrando. Ó, tem umas 20 pessoas convidadas, massa, maravilha. Show de bola. Vou esperar aí o pessoal que estava de fora entrando, porque afinal o erro foi meu, né? E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que a gente conversou na nossa aula de hoje, tá? A gente teve uma aula hoje ao meio-dia, o pessoal da comunidade aí já acompanhou a aula ao meio-dia, né? E a gente fez o manejo da trava de alta com puts. É muito importante que você assista essa aula, tá? Porque foi uma aula muito completa. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns pontos muito importantes que a gente tratou na aula de meio-dia, tá? Então, só pedir a paciência de vocês aí para dar tempo do pessoal ir entrando, porque o erro foi completamente meu, né? Tem o link dessa aula, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada. O link já está lá no grupo. O link já está lá no grupo, vai ficar gravada, eu vou disponibilizar para vocês depois. Show? O link está no grupo do WhatsApp. Beleza, Marianaldo? Valeu. Então, pessoal, vamos começar aqui, tá? Porque a intenção da aula de hoje é abrir para vocês, abrir para quem é da comunidade, para quem não é, para quem está me vendo aqui pela primeira vez, abrir quais vão ser as nossas estratégias e quais vão ser os principais ativos que a gente vai estar focando ali em 2025, beleza? A gente vai abordar aqui os principais pontos. Eu estou de olho aqui mais ou menos no chat, tá? Mas qualquer dúvida, eu sei que eu vou falar para muito iniciante hoje aqui, você tem um recurso aí, ó, de levantar a mãozinha. Então levanta a mãozinha, que eu libero o microfone, a gente troca uma ideia aqui, tá bom? A gente vai ter um momento oportuno para estar tirando as dúvidas. O Maicon tá falando aí, para quem não sabe, as aulas ao vivo com o mercado aberto são as melhores. Eu também gosto muito, Maicon, também gosto muito. Apesar de que a parte mais educacional a gente geralmente olha à noite, né? Onde a gente aprende coisas novas, né? Mas vamos lá, pessoal. Para a gente poder entender, eu vou tentar ser o mais papo reto possível, tá? Eu não vou ficar aqui filosofando muito, não vou ficar de muita palestrinha, vou direto ao ponto, ok? E a ideia é que essa seja uma aula que abranja aí todo tipo de nível de conhecimento, tá certo? Então, quem é muito avançado também, só ter paciência aí, porque a gente quer falar para o maior número de pessoas hoje, né? Então, pessoal, cara, 2025, ele vai ser a continuação do mês de dezembro, na minha opinião, tá? Por que que eu já comecei com essa mensagem aqui? Porque o nosso foco em 2025 vai ter que ser fugir dos vieses. Fugir dos vieses emocionais, fugir das notícias, das falsas informações. Eu vou te explicar exatamente por que a gente acredita muito nisso, por que a gente tem uma metodologia que funciona muito na comunidade e que é baseada, talvez nasça nessa percepção aqui. Porque são realmente várias as armadilhas que vão estar afetando o seu resultado. As armadilhas que vão fazer você comprar quando é o momento de você pensar em vender e vão fazer você ficar de fora quando, na verdade, é o momento de você comprar. Então, a gente tem alguns tipos de vieses aqui que afetam muito a gente, né? O viés de aversão às perdas talvez seja o mais presente aí entre os iniciantes, é justamente essa galera que realiza os lucros cedo demais e que gosta de morrer abraçado com aquele ativo que está lá em prejuízo na carteira, porque acha que tem que recuperar o prejuízo com aquele ativo ali, né? Com aquele ativo. Sendo que, na verdade, você tem que criar essa consciência na sua cabeça de que você pode recuperar o seu eventual prejuízo com outra coisa, com outra estratégia. Então, eu já falo isso aqui porque eu sei que tem muita gente que tem aí, ó, Magalu presa na carteira, Casas Bahia presa na carteira,
a Braskem presa na carteira, empresas que estão em grandes tendências de baixa e que a intenção é que você ganhe dinheiro nesses cenários e não morra abraçado com esses ativos de baixa qualidade. Atualmente, o pior viés que eu vejo, né, por conta desses cenários, é o viés de confirmação. É o viés onde você vê alguma coisa acontecendo no mercado e você quer confirmar isso com alguma notícia, com alguma coisa que você viu, que alguém falou. Quando, na verdade, pessoal, um amigo meu até postou isso esses dias, cara, e eu achei muito engraçado, porque assim, é uma frase batida, mas que é muito verdade. Pensem comigo, vocês conhecem algum jornalista milionário com o mercado de ações? Não, acredito que não, né? Eu, por exemplo, só conheço jornalistas, assim, classe média baixa, tá? E por quê? Porque notícia não dá dinheiro no mercado. Notícia não dá dinheiro no mercado. E a nossa ideia aqui é justamente entender que essas notícias, elas são as nossas inimigas, independente da estratégia que você esteja aplicando. Se você é um buy and holder, se você trabalha com factor investing, como é o caso da nossa comunidade, ou se você trabalha seguindo as tendências, como também é o caso da nossa comunidade. Então, as notícias, principalmente nos dias de hoje, elas são muito mais focadas em engajamento do público-alvo do que na pureza da informação mesmo. Hoje em dia, as notícias, elas não querem te informar algum fato. Elas querem que você leia a manchete, fique maluco e saia distribuindo isso para todo mundo. O problema é que isso contamina as nossas decisões. Então, independente dessas diferenças, né, geracionais que a gente pode ter, é muito importante a gente compreender que essas notícias não precificam os ativos. As notícias não precificam os ativos, porque o mercado ele está sempre à frente. A gente vai ver um pouquinho disso hoje aqui, beleza? A ideia, pessoal, é que seja uma horinha de aula. Não quero ninguém aqui morrendo de conteúdo. Porra, é quinta-feira, 8h30, todo mundo cansado aí, né? Então, fiquem comigo aqui, beleza? A ideia aqui é a gente entender que o mercado ele vai estar precificando as expectativas futuras. Ó o Daigo aí. Daigo, gostou do meu bigode, Daigo? Você que sempre elogia? Deixa aí seu comentário, sempre pertinente. A ideia é que a gente perceber que o mercado ele vai estar sempre precificando as expectativas futuras. Então aqui eu já trouxe uma notícia mostrando para vocês como que o mercado, ele, em regra, vai estar trabalhando com uma lógica contrária ao que sai no noticiário. A gente teve a divulgação aqui de corte de 70 bilhões, o mercado viu isso como uma notícia muito negativa e justamente no dia, ó, a notícia foi publicada no dia 28, na manhã do dia 29, o mercado marcou fundo. O mercado marcou fundo. Ah, Caio, mas depois o mercado continua caindo. Por quê? Porque o mercado está em tendência de baixa. Então o normal é que caia. Então você percebe que a notícia ela não cria de fato um efeito imediato. É a mesma coisa que operar resultado. Quem é da comunidade sabe que a gente vê muito isso acontecendo. Resultado bom, todo mundo fica animado, lê a notícia, a empresa vai subir, no outro dia acontece o quê? O preço cai. No outro dia o preço cai. Então aqui eu trouxe algumas notícias até um pouco antigas. Uma das operações que a gente mais fez dinheiro esse ano, essa operação aqui deu mais de 400% em um dia. Foi a declaração aqui, ó, do Lula sobre a crítica aqui nos dividendos da Petrobras. A operação que a gente pegou de 400% foi nessa queda aqui, ó. Foi nessa queda. Nós estávamos comprados em puts. Para quem não sabe, a put é justamente um instrumento que eu quero te mostrar hoje, como ele funciona. Para você ganhar dinheiro na baixa do mercado, você compra esse seguro e se o mercado cair, você ganha dinheiro. A Petrobras já dava indícios de queda antes de sair essa notícia. E quando saiu a notícia, o mercado, ó, já estava numa região de fundo. Então, olha aqui a setinha. Ó, no dia 11 de março, exatamente no dia que a notícia foi publicada, foi onde o mercado marcou fundo. 2 dias antes, né, o mercado já tinha desabado. Ou seja, o mercado age antes da notícia ser publicada. Porque o mercado ele é soberano, ele já está precificando esse movimento. E depois, olha, quem caiu na narrativa de que os dividendos não iam ser pagos e de que a Petrobras ia quebrar no governo do PT, perdeu uma enorme alta. Há o caso aqui excepcional, né, da barragem que se rompeu lá em Brumadinho. No dia 24 de janeiro foi quando aconteceu. No dia 28 de janeiro, né, aqui na verdade a gente está num gráfico semanal, então isso foi mais ou menos no dia 30 de janeiro, foi quando a Vale marcou fundo, né, depois de uma queda muito grande, e ela passou o ano inteiro se recuperando, fechando o ano aqui, o ano de 2019, né, no positivo, para quem comprou fundamento e ignorou preço, comprou fundamento da Vale.
Mostrando aqui para vocês, pessoal, que geralmente as notícias elas vão estar muito relacionadas aos ápices dos momentos ali de pessimismo, de pânico, ao invés de estarem já prevendo uma tragédia que está vindo. Então aqui a gente tem algumas notícias, né, que vem saindo diariamente aí, né? Lula diz que o Lira diz que ao Lula que o clima desandou, o Banco Central, o abono são polêmicos, os cortes de gastos, o Haddad diz uma coisa, o Lula diz outra. Enfim, o ambiente mais caótico possível é o que a gente está vivendo hoje. Se você, que já investe há algum tempo, mas não investia ainda lá na época do governo Dilma, em algum momento você já falou para você mesmo bem assim, poxa, se eu tivesse lá na época do governo Dilma e o preço tivesse caindo para caramba, nossa, eu estaria comprando tudo. Estaria comprando tudo porque eu sou bom. Eu gosto de comprar quando o mercado está caindo. Mas é difícil da gente executar isso, né? É difícil. Atualmente, a maior parte das pessoas não está pensando em comprar. Mas a gente aqui na comunidade, a gente está batendo muito em cima disso. E a gente vai ver hoje aqui os principais ativos para a gente poder estar alocando. Então, pessoal, eu quero começar introduzindo em vocês a base aqui da análise técnica. Vou começar falando de análise técnica para poder já mostrar para vocês, principalmente para quem está me vendo aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui me vendo pela primeira vez? Vendo uma aula minha pela primeira vez? Só me conheci lá do Instagram? Deixa o seu oi aqui no chat, beleza? Não se deixe intimidar por esses tagarelas aí, não. Falou? Show de bola? Pessoal, essa máxima aqui, ó, só os preços importam. Só os preços importam. Então a gente tem duas esferas aqui, ó, do mundo dos investimentos, que é a esfera da análise técnica, onde a gente vai se preocupar com o comportamento do preço, e a esfera da análise fundamentalista, que a gente também vai se preocupar com o preço. Ou seja, se o preço está barato, fundamentalmente falando, é hora de comprar. Se o preço está caro, é momento de ficar de fora. Então, nesse momento, é justamente o momento em que nós estamos vendo os preços mais descontados dos últimos anos. O que faz de fato o preço andar, pessoal? O que faz de fato o preço andar? Eu botei isso aqui porque é a coisa mais básica que tem. O Douglas Lima de Castro está falando aqui, estou te vendo pela primeira vez, de Vila Velha, Espírito Santo. Eu sou de Vila Velha, tá? Não sei se você sabe aí, mas em janeiro, inclusive, estarei aí, se você quiser tomar uma breja, tomar um café. Show? O que faz os preços andarem, pessoal? Eu botei isso aqui porque é óbvio, mas que ninguém para pensar nisso. As pessoas continuam preocupadas com notícias. O que faz o preço andar, pessoal, é a oferta e a demanda. O que faz o preço caminhar para algum lado está nisso aqui, ó, nessa telinha aqui, ó. Isso aqui é uma boleta, né? Uma boleta. Para você que achou que ia passar a semana inteira sem ver uma boleta, tá aqui, ó, quinta-feira à noite, uma boleta para você analisar. Uma boleta de compra e de venda. E o que vai fazer, de fato, o mercado andar são os compradores aceitando pagar mais, fazendo o preço subir, e os vendedores aceitando vender por determinado preço. O que faz um movimento de pânico acontecer são as vendas em massa, a preços cada vez mais descontados. E é nisso que a gente tem que se preocupar. Quais são as regiões onde eu tenho que comprar? Quais são as regiões onde eu tenho que me preocupar em vender? Então, pessoal, vou começar aqui já a aula mostrando para vocês como que eu analiso o mercado, tá? E nesse primeiro momento eu vou te mostrar um pouco de análise técnica, ok? Para a gente voltar realmente para o básico e a gente entender o que a gente vai fazer exatamente em 2025, tá bom? Então, querendo trazer muita objetividade aqui para vocês, a gente vai a gente vai esquecer qualquer tipo de informação externa e a gente vai focar completamente no preço, tá? Nas análises fundamentalistas, vocês vão perceber que a gente utiliza estratégias de factor investing, estratégias baseadas em fatores de investimentos. Análise dos fundamentos e dos fatores de investimentos. Na análise técnica, isso é feito olhando só o preço, mais nenhum dado, tá? Então, um passo a passo aqui para vocês entenderem, seria o seguinte, né? Como analisar os ativos? Primeiro, você tem que identificar as zonas relevantes, que basicamente aqui a gente vai trabalhar com zonas de suporte e zonas de resistência. Zonas de resistência, você vai bater o olho no gráfico e você vai conseguir ver que são regiões onde o preço não consegue se desenvolver, porque é uma região de consenso para os vendedores. Regiões onde o mercado entra em consenso que o preço está caro e os preços voltam a cair. Por quê? Uma zona de realização. Quem está comprado busca vender nessas regiões. Já os suportes é aquilo que segura embaixo, né? É justamente aquilo que
te faz comprar, que joga os preços para cima. São as zonas de consenso. A gente chama elas de zonas de memória do preço, porque a gente consegue olhar no passado o preço que foi negociado e entender que aquela região é uma região historicamente compradora, né? Então esses são os pontos mais básicos para você entender. Quem é da comunidade tem acesso a isso diariamente, né, através das análises, através das aulas ao vivo. Você tem que saber identificar as tendências. Então, é muito importante você saber se o preço está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Porque o ideal é que você identifique a tendência e opere a favor dela. Nós priorizamos aqui a estratégia de trend following, estratégias seguidoras de tendências. Eu fiz uma analogia esses dias para uma aluna da mentoria, explicando para ela como que era muito favorável você seguir as tendências, né? E ela estava mais familiarizada com o mercado de apostas. Eu falei, cara, você apostaria, por exemplo, aí, que o Real Madrid ia ganhar o Mundial agora ou que o Botafogo ia ganhar? Ela falou, eu apostaria no Real Madrid. Só que, ela falou isso, só que eu apostaria no Botafogo porque paga mais. Eu falei com ela o seguinte, falei, olha, no mercado é o contrário. No mercado, o óbvio, a tendência, aquilo que tende a acontecer, que tem a maior probabilidade de acontecer, pode te pagar mais. Se você tiver um método objetivo para poder seguir esse movimento. E como que a gente faz para seguir esses movimentos, né? A gente tem que operar aqui através dos gatilhos, os gatilhos de compra e de venda. O que vai me fazer, de fato, comprar e vender, né? Porque existem vários gatilhos. Você pode operar ali com um indicador, o high-low, que é o que todo mundo está mais familiarizado. Você pode operar, por exemplo, através das lógicas de pivôs, que é o que a gente praticamente mais faz aqui na comunidade. Mas eu separei aqui algumas estratégias para te mostrar, tá bom? Então, aqui ilustrando o que é uma zona de suporte e resistência. Lembrando, esse material vai ser disponibilizado para vocês, beleza? Vou deixar ali com vocês. Tanto, até no grupo gratuito, beleza? Vocês vão ter acesso igual todos os meus alunos vão ter. As zonas de suporte e resistência você consegue identificar, ó, que são as regiões aqui, ó, o suporte é onde o preço parou de cair, historicamente, e as zonas de resistência é onde o preço parou de subir, né? Você consegue ver aqui, ó, que essas zonas, elas se relacionam, né? O que é resistência em um momento pode virar suporte em outro momento. Mas esses são conceitos mais avançados aí para quem está começando, tá bom? Importante você entender que as probabilidades estão ao seu lado quando você busca operar nesses pontos, tá? A gente gosta de dizer que uma tendência é válida, um movimento é válido até que se prove o contrário, né? Até que se reverta. Então, um suporte é uma boa região de compra até que ele seja rompido, e ele vai ser rompido em algum momento, porque nada na vida, no mercado, é 100%. E assim como as resistências. São bons momentos ali para você encerrar a operação ou apostar na queda do ativo, até que em algum momento, ó, como aconteceu aqui na Klabin recentemente, essa região de preço vai ser violada. Por quê? Porque o mercado vai buscar um novo movimento, um novo consenso. Alguma coisa faz o preço se desenvolver. E a gente sabe que, em regra, o mercado, no longo prazo, ele é para cima, né? É só a gente se perguntar, gente, onde que mora a riqueza no mundo, né? Onde que está a riqueza no mundo, cara? Quem que eu conheço aí que tem muito patrimônio? Pô, geralmente são os empresários, né? Geralmente a riqueza está girando em torno da iniciativa privada, né? O Marinaldo está aqui perguntando, Caio, explica rápido o que eu tô preço, um candle ou vela? Você quer entender o que é um candle, Marinaldo? É isso? Bota aí no chat para mim se é isso aí que você tá me perguntando. Que eu vou explicar já já. Beleza? Só para entender realmente. Tem muita gente que não sabe, tá? Beleza. Daqui a pouquinho eu vou pro gráfico lá e eu vou mostrar. Que você já sabe, eu sei, né, cara? Pô, você tá ganhando dinheiro pra caralho aí. Então, aqui, ó, a gente tem um ótimo exemplo na CSN de como que a gente faz para identificar tendências. Aqui eu acredito, ó, que todo mundo consegue visualizar nessa parte aqui, ó, à esquerda do gráfico, né? Que a gente estava numa tendência de alta e essa tendência de alta foi revertida para uma tendência de baixa. E a CSN está até hoje aqui numa tendência de baixa, mas respeitando uma zona de suporte aqui muito relevante, né? Onde, historicamente, os investidores buscaram comprar. Perfeito? Aqui eu tenho, por exemplo, alguns exemplos de gatilhos, né? Galera, para você que já é mais experiente, tenha paciência aqui nesse início de aula. Eu vou entrar agora num conteúdo muito aprofundado sobre o que a gente vai fazer em 2025, beleza? Segura aí, segura aí. Aqui eu tenho alguns exemplos de gatilhos, por exemplo, o pivô de alta, né, que é o zigue-zague ascendente. Os pontos de pivô na tendência de alta é simplesmente a renovação de topos e fundos ascendentes, né, uma escadinha subindo. E o pivô de baixa é quando nós temos fundos sendo rompidos, né? Mostrando aqui que a tendência de baixa tende a seguir, a continuar. E nós temos outros gatilhos objetivos com os indicadores.
que aqui são caracterizados por sinalizar de uma forma muito objetiva as reversões das tendências, né? Aqui eu trouxe o exemplo para vocês do cruzamento de médias, que eu diria não, né? Foi a estratégia mais vencedora no ano de 2024 para a gente. O pessoal da mentoria, né, que tem acesso a essa estratégia de uma forma detalhada, que é quando uma média mais curta, uma média de preços mais curta, cruza para cima de uma mais longa. E quando a média cruza para baixo, a gente entra em um processo de tendência de baixa. Então, no cruzamento de médias, você pode estar operando também, perfeito? E aqui eu tenho alguns tipos de indicadores aqui para vocês avaliarem aí, estudarem, beleza? Cruzamento de médias, o stop ATR, é um baita indicador também de tendência, que utiliza a volatilidade, né, para poder estar mostrando, e os estocásticos, que são indicadores osciladores. Perceba, pessoal, que eu estou tentando te passar aqui um panorama de tudo que a gente trabalha aqui dentro da comunidade, para você estar entendendo aí que, pô, é realmente uma coisa muito completa. Mas você não pode se dar ao luxo de querer, você que está aqui me vendo pela primeira vez, de querer absorver isso de uma vez só. Tem que ir com calma, tem que ir com calma. Você está tendo o primeiro contato aqui, né? Deixa eu ver se mais alguém aqui está vendo pela primeira vez. Ó, o Wenderson. Estou vendo pela primeira vez, Viana, Espírito Santo. Pô, a galera da minha terra aqui está em peso, né? Tô famoso por aí? Por acaso? Brabo? Tamo junto, então. Tamo junto, tamo junto. Ó, a Carolina aqui, ó. O Fábio Lima falou que tá me vendo pela primeira vez, São Paulino. Acho que é o São Paulino, né? Não lembro aqui direito o sobrenome. A Carolina tá falando, o Caio é 100% comprometido e tem o dom da didática. Pelo amor de Deus, gente. Não tenho nada. O Daigo tá aqui falando hoje, depois das 17, é a primeira vez, mas acho que é a sexta vez que vejo o Caio essa semana. O Daigo me vê todo dia, né, cara? Marinaldo falando que eu sou foda. Obrigado, gente. Obrigado aí pela moral. Obrigado. Deixa eu até acertar meu cabelo aqui, pô. Pelo amor de Deus. Pessoal, então, como que eu analiso o mercado, né? A gente trouxe todos esses aspectos aqui, agora eu quero te trazer um passo a passo para você que está começando a aplicar em 2025, ok? Objetivamente, você vai buscar comprar um ativo, você tem uma estratégia de compra, ok? Não está aparecendo você na câmera, tá só o áudio. Mais alguém? Eu tô assim para mais alguém, pessoal? Eu não tô aparecendo para mais alguém? O Eduardo Abreu aqui tá falando. A câmera não tá aparecendo para vocês? Está sim, o pessoal tá falando aqui. Vê se é o modo aí que você tá me assistindo, Eduardo. Tá? Vê se é o modo que você tá assistindo aí. Beleza? Uma estratégia aqui para vocês aplicarem em 2025, pessoal, na compra, beleza? Objetivamente aqui, você vai buscar uma compra só quando o ativo estiver acima da média móvel de 20 dias, tá? Você vai procurar ativos que estejam próximos das médias, ou seja, que não estejam em movimentos muito esticados, e você vai esperar um rompimento de uma máxima anterior, indicando a continuidade dessa tendência de alta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vou até abrir o meu profit aqui para poder mostrar isso para vocês. E você pode aqui, ó, fazer a compra no rompimento, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu entrar no TradingView, porque o TradingView já está aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra algum movimento legal para a gente poder analisar. Eu vou te dar o exemplo aqui agora da B3. A B3 eu já sei aqui que está num movimento bem legal. A B3, olha só. Vou botar aqui no fracionado, né? Olha só, a B3 ela está num movimento muito legal. Por quê? A gente consegue ver aqui, ó, de uma forma muito simples. E olha como que é simples mesmo, tá, pessoal? A gente consegue ver que a B3 ela está num movimento de tendência de baixa, né? Alguém discorda disso aqui? Alguém discorda? O preço está caindo, né? Eu tenho topos e fundos descendentes, né? Só que chegou um momento aqui agora ó, que a B3 ela está fazendo um movimento de alta. Então aqui, ó, o que a gente tem que começar a olhar? A gente tem que começar a olhar o primeiro movimento que frustra a lógica da tendência anterior. Se a tendência de baixa é marcada por topos e fundos descendentes, se eu tiver um topo e um fundo ascendente, eu posso buscar uma compra, que seria um movimento como esse aqui, né? Então, se a gente olhar o passo a passo que eu trouxe aqui para vocês, qual que é o passo a passo, né? 1. Observar se o ativo está acima da média móvel de 20. MM20 aqui, ó. MM20 é a média móvel de 20, né? Então, olha, a B3 está. B3 está, né? Qual que é a outra condição aqui, né? Qual que é a outra condição? Deixa eu fechar isso aqui para não me confundir. Procurar ativos que estejam próximos das médias, ou seja, não estejam com movimentos muito esticados,
Você percebe aqui, ó, que antes a B3 estava muito distante da média, né? Quantos por cento aqui da média ela estava distante? Ó, 9%. A gente consegue ver aqui, ó, que a B3 está em cima da média móvel, né? Para quem aí não sabe como interpretar esses gráficos, é bem simples. O Marinaldo já até deu a deixa aí, né? Cada barrinha dessa aqui, a gente chama isso de vela, né? O candle em inglês, né? E cada vela dessa, ela me dá basicamente três informações. Três informações. Ela me dá, ó, vamos analisar aqui, ó, esse cara aqui. Ó. Vamos analisar este cara aqui. Esse carinha, né? Estão vendo ele? Ele me dá três informações. Ele me dá aqui, ó, a abertura dos preços. Então o preço abriu aqui embaixo. O preço abriu aqui embaixo, né? Ele me dá o fechamento do preço. Então o preço ele fechou aqui em cima. Então o corpo da barra é a distância entre a abertura e o fechamento. Beleza, sacou, sacou. E essas linhazinhas para cima a gente chama de pavio, né? Os pavios marcam as máximas aqui em cima e as mínimas lá embaixo, né? Um dia branco, como esse aqui, ó, é um dia de alta. O preço abriu aqui embaixo e fechou lá em cima. Um dia preto, como esse aqui, ó, o preço abriu aqui em cima e fechou lá embaixo. Ou seja, um dia de queda. Então, os candles pretos marcam os dias de queda, os candles brancos marcam os dias de alta. Faço assim. Logo, eu consigo ver aqui que a B3 está enquadrada no nosso operacional. O ativo está próximo da média móvel de 20, o ativo está acima da média móvel de 20, né? O que eu tenho que fazer? Esperar o rompimento aqui agora das últimas máximas, ó, desse topo. Porque só assim eu vou configurar a frustração da lógica do movimento anterior, que era de topos e fundos descendentes, tendência de baixa, e agora ó, um fundo maior do que o fundo anterior, rompendo para cima, concretizando um topo maior também do que o topo anterior. Então aqui no rompimento ó, da B3, rompendo os 10,49, a gente tem uma compra para ser feita, né? E é onde a minha comunidade inteira já está posicionada com os alarmes ali, já está todo mundo sacando isso. Então esse operacional aqui, ó, para você que quer começar na análise técnica, se você começar por isso aqui, você vai ter bons resultados. Tá? Muito simples. Agora, pessoal, qual que é o cenário hoje? Qual que é o cenário hoje? Vamos falar aqui agora de 2025. Né? O cenário hoje, pessoal, é essa tragédia aqui. É essa tragédia. O cenário hoje, nós temos aqui ó, os DIs futuros, que são as curvas de juros futuras, né, precificando um risco muito grande. Quando o juro sobe aqui, ó, nos últimos 12 meses, os juros subiram 60% quase. Quando o juro sobe, é o mercado precificando um risco futuro. A gente tem que lembrar que o juro, e aqui eu não vou falar de ideologia política, tá? O juro, ele é o quanto o mercado está cobrando para emprestar dinheiro para o governo. Quanto maior é o risco de se emprestar dinheiro para alguém, mais você quer receber em troca. Mais você quer ter em troca. E o mercado, ele não é essa entidade. O mercado somos nós aqui, né? É a Carolina, o Marcos, a Pietra, o Maicon, o Marinaldo, a Eliene. Tô de bola? Então aqui a gente tem um cenário hoje de juros subindo e bolsa caindo. Momento de muita oportunidade. Nosso cenário aqui hoje, atualizei aqui hoje para vocês, batemos IPCA mais 8. Para quem não sabe, os títulos de IPCA, eles também refletem um risco muito grande, né? Sendo precificado quando eles sobem muito, né? O recorde que a gente teve de Tesouro IPCA era justamente IPCA mais 7,3, alguma coisa assim, que foi lá no segundo governo Dilma. No finalzinho de 2015, início de 2016, foi quando a gente teve taxas muito parecidas com que estão sendo negociadas hoje. Então, já te adianto aqui, eu acredito que nós estamos em uma crise, em um cenário muito parecido com o que aconteceu no governo Dilma II. E isso é um momento de muita oportunidade. Eu não conheço ninguém que comprou ações, comprou títulos lá em 2015 e que se arrependeu disso. Foi um dos momentos de maior transferência de riqueza do nosso país. Transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes que buscam comprar. Qual que é a narrativa atual? É de que o Brasil vai quebrar. A narrativa atual é de que o Brasil vai quebrar. E a gente sabe, galera, que as coisas podem piorar muito, mas o mercado ele vai sempre precificando isso lá na frente. E se tem uma coisa muito atípica que está acontecendo recentemente, é um juro subindo 60% e a bolsa caindo no ano só 7,9%, 8% de queda. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. Mostra que a nossa bolsa está assim barata. Eu vou chegar a dados objetivos aqui agora para vocês. Então, ó, enquanto a narrativa aqui ó,
dos tesouros é de que o Brasil vai quebrar, de que você não tem que comprar, eu te trago aqui já uma oportunidade muito conservadora. Qual que foi o percentual de tempo em que os títulos de IPCA+, permaneceram acima de uma determinada taxa? A gente vê aqui, ó, que o Tesouro IPCA+, ele fica 78% do tempo acima de uma taxa de 4%. Ou seja, em 78% do tempo, ele está ali negociando, ó, IPCA mais 4, pelo menos, né? Ou seja, você vai receber inflação mais 4%. Mas ele fica só 0,22% do tempo, desde 2010 isso, né? Acima de 7,5%. Então, o título que a gente está tendo disponível hoje, para quem tem interesse em levar isso lá para o vencimento, é uma baita oportunidade. Eu repito, Caio, tem marcação a mercado, as taxas vão subir mais ainda, eu vou sofrer marcação a mercado. Marcação a mercado é uma ilusão no curto prazo. Lá no vencimento, ela não existe. Ela não existe. No vencimento, você vai receber o seu rendimento inteiro. E um rendimento de IPCA mais 7 é acima de 90% dos fundos multimercados do nosso Brasil. Você quer investir melhor do que 90% dos gestores profissionais aí? Diversifique uma boa carteira de renda fixa. Claro, dentro da comunidade, a gente aprende a fazer isso de uma forma muito melhor. Aqui eu tenho os títulos de 2 anos, como eles estão agora. É um cenário muito familiar. A gente só teve essas taxas em 2 momentos. Auge da pandemia, em 2022, e governo Dilma II. Né? Estamos chegando lá. Quase, né? Quase. Estamos lá. Ó. Você perceba aqui ó, que a taxa atinge o seu pico em novembro de 2015. Novembro de 2015 para depois ó, engatar uma grande tendência de baixa. Né? E eu acredito que essa é uma grande oportunidade só de bater o olho nisso aqui. Pessoal, nos últimos 10 anos, aqui está o comportamento do Ibovespa, nos últimos 10 anos, anualizado, né, em cada aninho. Nos últimos 10 anos, qual que foi o pior ano? Foi 2021. Pandemia. Pandemia, caso muito atípico. Qual foi o segundo pior ano? 2015. Momento em que os títulos lá ó, do Tesouro, a renda fixa, os DIs futuros, as curvas de juros precificavam o maior risco possível. 2015 foi o pior ano. E as taxas estavam dessa forma. Qual que foi o terceiro pior ano? 2024. Nesse momento caindo 8,5%. 2024, em que cenário, pessoal? Em que contexto? Contexto de taxas de juros lá em cima, DI futuro disparando, IPCA mais 8, pré-fixado em 16%, igualzinho estava no governo Dilma. Agora, o que aconteceu em 2016? O que aconteceu em 2016? 2016 foi o ano que a Bolsa mais subiu nos últimos 10 anos. Foi o ano que a Bolsa mais subiu. E por quê, pessoal? Porque a crise tinha passado? Não. Quem viveu 2016 sabe que a crise não tinha passado. O momento era ruim. Tanto é que a Dilma cai em agosto. Só em agosto que a Dilma cai. Mas por que, Caio, que o mercado sobe? Por que o mercado dispara? E por que em 2017, que é um ano depois, o mercado continua subindo? Foi o segundo ano que mais subiu. Porque o mercado, ele precifica futuro. Ele precifica as expectativas futuras. E nada fica barato demais para sempre. Nada fica barato demais para sempre. Qual que é o risco real aqui, né? Da situação de curto prazo que a gente está vivenciando. Quem viu minha aula hoje ao meio-dia, a gente se aprofundou um pouco mais nisso aqui, né? Mas, basicamente, o ambiente brasileiro ele fica muito pior porque o dólar ele está se valorizando naturalmente no mundo inteiro, só que o nosso cenário aqui é muito pior por conta do risco fiscal. E não tem como sustentar isso por muito tempo. Então, o risco real, ele só envolve um cenário hipotético de capital estrangeiro deixando completamente o país, a dívida disparando e o Banco Central não tendo dólar para poder controlar isso. Eu acredito, particularmente, eu entrei de uma forma um pouco mais aprofundada nisso, tá? Na aula de meio-dia. Mas, basicamente, eu acredito que o governo está deixando o dólar subir de propósito. Porque eu vou simplificar as coisas, tá? Acredito que ele quer pagar parte do rombo da dívida pública com os lucros das estatais. E aí, antes que a galera fale assim, isso é coisa de esquerdista, não sei o quê. Não, o Guedes também já fez isso em 2021. Esse é um instrumento que é viável. Quando você não para de gastar o dinheiro público, você tem que tirar dinheiro de algum outro lugar, né? As estatais, às vezes, estão aí para isso, né?
A má notícia é que tem muita estatal que não está dando lucro, né? Mas a Petrobras, por exemplo, se ela fosse um ministério, ela seria o segundo maior ministério, né? Se eu não me engano, o segundo ou terceiro. Então é uma máquina de dinheiro. Eu acredito que o governo está visualizando isso e vai tirar proveito disso enquanto o dólar está alto, tá bom? Quais são os ativos mais fortes de 2024, pessoal? Aqui eu já vou chegar em um conceito. Antes de chegar no conceito, deixa eu ver o que vocês estão tagarelando aqui, ó. Ó, o Marinaldo tá falando aqui que os candles compradores também podem ser verdes e os de queda também podem ser vermelhos. É verdade. Boa. O pessoal falando que o áudio tá bom e que o vídeo também. O Daigo tá aqui falando, conheci o Caio de uma outra mentoria que é foda, paguei 4K com acompanhamento de 3 meses e hoje está beirando 5K. Renovei a mentoria por causa do Caio. Porra, brabo, irmão. Porra, fico feliz, cara. Obrigado, hein. Tamo junto. O Eduardo também deixando seu feedback aí. Já botou muito dinheiro no meu bolso. Obrigado. O Michael falando aqui, ó, Vale 3 para put, VEG 3 para call, também estavam com esse sinal. Pô, a Vale foi um ativo aí que a gente analisou 3 dias antes, na verdade, um mês antes, né? A gente viu isso hoje aí. Um mês antes a gente falou o que ia acontecer, aconteceu. Tá, eu quero chegar aqui agora com vocês, pessoal, em um conceito muito importante que eu acredito que seja hoje, né? Hoje é um dos pontos focais, assim, das minhas estratégias para montagem de carteira, tá? Para montagem de carteira. Então já falamos de análise técnica, já falamos de um contexto macroeconômico. Vamos falar aqui agora das estratégias de alocação. Alocação. E já eu vou diferenciar esse mundo aqui para vocês. Esses são os ativos mais fortes de 2024, tá? Se alguém quiser ter a curiosidade de analisar como que esses ativos aqui estavam em dezembro de 2023, você vai perceber que a maior parte desses ativos já estava em tendências de alta em 2023. Isso se chama fator momentum. O momentum, ele é um fator fundamentalista que diz para a gente a tendência de um ativo. Momentum significa o ativo tende a continuar fazendo o que ele estava fazendo antes. Logo, é muito válido a gente iniciar o ano de 2025 batendo o olho nesses caras aqui. Quais são as empresas que estão com melhor momentum? As empresas que estão mais fortes. Você vai perceber que essas empresas, elas estão muito, na sua maioria aqui, relacionadas às commodities. Muitas aqui, ó, podem se beneficiar de um cenário de dólar alto, por exemplo, Klabin, WEG, JBS, Brasil Foods, Embraer, Petrobras, Suzano, a própria Gerdau, ativos que se beneficiam da alta do dólar. A SLC também, tá? Também se beneficia da alta do dólar. Então temos ativos aqui, ó, só isso aqui já daria uma carteira muito diversificada, né? E esses ativos foram os que mais subiram no ano. Aqui eu separei também, ó, o momentum de 6 meses. Isso também é muito válido da gente avaliar, né? Quais são os ativos que estão na média do mercado mais fortes? Ou seja, que tanto subiram mais nos últimos 6 meses e que caíram menos do que a média do mercado também. Então aqui eu já tenho uma seleção de ativos ainda maior, que já entram algumas empresas do setor elétrico, entram outros bancos, mostrando também que esses setores são muito perenes, são menos voláteis, pagam bons dividendos, têm lucros mais consistentes, perfeito? Então, vale muito a pena iniciar o ano olhando esses caras aqui. Olhou esses caras aqui, foi para o gráfico. Por exemplo, se você é um cara que quer aplicar análise técnica, olha esses caras aqui, vai para o gráfico, espera operar acima da média móvel de 20, espera fazer o zigue-zague ascendente que eu te ensinei a fazer aqui hoje, depois você assiste a gravação e compra. Você vai estar com a estatística ao seu lado. O fator momentum ao seu lado é muito importante. E, cara, eu quero que vocês tatuem isso aqui, ó. Tatuem isso aqui no cóccix. Mentira, não façam isso, tá? Os preços são mais voláteis que os fundamentos. Os preços dos ativos são mais voláteis que os fundamentos. Entender isso aqui é uma puta de uma virada de chave. Porque você vai entender que nós temos hoje empresas que estão evoluindo muito os seus resultados, evoluindo o crescimento dos lucros, evoluindo as margens, evoluindo geração de caixa, controlando dívida e que os preços estão caindo. Esse é o mercado sendo irracional. São esses ativos que a gente tem que ver como oportunidades. O que ninguém está falando. No meio desse monte de notícia, eu vou te trazer uma notícia interessantíssima aqui. Nas últimas temporadas de resultado, em comparação a 2023,
que foi um ano muito bom para as empresas, um ano de recuperação para as empresas. 2024 trouxe, na média, uma melhora assustadora nos resultados das empresas. Aproximadamente 60% das companhias, essa é uma notícia da Economática, tá? É um dos veículos de informação de mercado de maior moral que tem, beleza? Muita credibilidade. 60% das companhias apresentaram aumento nas receitas, no lucro e no EBITDA. EBITDA aqui você pode entender como uma geração de caixa, tá? Fluxo de caixa livre crescendo, indicadores de margem e de ROI subindo. Ou seja, pessoal, 2024 foi um ano em que as empresas lucraram mais, melhoraram a eficiência, melhoraram tudo, mesmo com os juros subindo, mesmo com essas narrativas envolvendo o mercado. Então, nós temos oficialmente um ano em que os lucros dispararam e as cotações caíram. Isso é uma grande janela de oportunidade. Qual que é o maior risco, na minha opinião? É você não estar exposto. O maior risco é você ficar de fora, você ficar com medo, paralisado. E aí, hoje, na aula de meio-dia, eu dei um recado meio exaltado, né? Porque eu geralmente, tá, pessoal, para quem é meu seguidor um pouco mais novo aí, geralmente eu não fico falando de política no meu perfil, tá? Recentemente que eu comecei a postar algumas coisas, porque eu acredito que o momento pede isso, às vezes melhora um pouquinho o engajamento também, né? A gente tem que aprender a jogar o jogo um pouquinho também, né? Mas geralmente eu não falo de ideologia porque eu defendo ideias, não defendo pessoas. E aí hoje, ao meio-dia, eu desabafei sobre duas pessoas, tá? Duas pessoas que estão me xingando na internet recentemente. O cara que é de esquerda e que está defendendo o indefensável, e o cara que é de direita e que está só falando, faz o L, faz o L, faz o L. Só isso. E esses dois caras têm uma coisa em comum. Os dois não estão fazendo, desculpa o português, claro, tá? Os dois não estão fazendo porra nenhuma com o dinheiro deles. Os dois não estão aproveitando a renda fixa, não estão aproveitando a renda variável, não estão aproveitando as tendências através das opções. E é isso que eu não quero que nenhum de vocês que está aqui me ouvindo seja esse tipo de pessoa medíocre. Quando eu falo medíocre, é a pessoa da média. É a pessoa da média. Não quero. Eu quero que você tome uma atitude e faça alguma coisa com o seu dinheiro. Eu vou te mostrar aqui agora uma dica prática muito importante. Esse gráfico aqui está falando o que pra gente? Está comparando o Ibovespa, que é um péssimo índice, tá? É um péssimo índice. Mas está comparando o Ibovespa e o Ibovespa sem os seus 10 melhores dias. 10 melhores dias. Só 10, só 10. Isso desde o ano 2000, tá? Quem perdeu os 10 melhores dias teve um resultado 70% inferior. Então, para você que fica esperando para comprar a bolsa, quando a bolsa começa a subir, essa é a maior cagada que você pode fazer. Essa é a fórmula para você ter resultados medíocres. Show de bola? Uma forma muito inteligente de você se expor. Para quem está me ouvindo aqui, é muito iniciante, quer começar, está com uma carteira de ações ali que não está achando muito legal, que eventualmente, sei lá, não vai vir para dentro da comunidade no ano que vem, mas quer começar a fazer alguma coisa, esse gráfico aqui, ó, mostra a evolução de uma classe de ativos que há muito tempo eu defendo. E que em muito tempo eu também fui criticado e que agora está todo mundo falando, que são os ETFs. Hoje em dia, 53% dos fundos negociados em bolsa são fundos passivos. Esses são os ETFs, tá? Então, para quem não sabe o que é um ETF, é uma cesta de ações. Por exemplo, quero investir no mercado americano, Caio, mas eu não sei escolher nenhuma empresa. O que eu compro? Compra o IVVB11. O IVVB11 é o ETF que replica o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você vai estar comprando tudo isso com ativo só. Com ativo só. Quero comprar as small caps brasileiras, que estão muito descontadas. Compra o Small 11. O Small 11 esse ano caiu 20%. Então, a classe de ativos ETFs, ela vem crescendo muito no mercado por conta da atratividade. Eu gosto de falar que tem as 3 características de um bom investimento. Te entrega muita liquidez, te entrega muita diversificação e tudo isso por um baixo custo, o que é fundamental. O que é fundamental. O Lucas está perguntando aqui, ó, qual dos dois é melhor, o IVVB11 ou o QQQ? São classes de ativos diferentes, tá? Um você vai estar focando mais nas empresas de tecnologia. Você pode ter exposição nos dois. Para quem é meu aluno, eu vou deixar no chat aqui até, ó, eu venho recomendando um ativo chamado BIV39, porque replica o S&P velho, dando mais peso nos ativos de maior valor. Então ele pondera o risco um pouco melhor.
porque o S&P 500 também está muito concentrado atualmente nas empresas de tecnologia. Como eu acredito que as taxas de juros nos Estados Unidos vão ficar mais elevadas por mais tempo, o S&P tende a sofrer um desconto eventual, tá? E o BIV39 entrega uma volatilidade muito menor. Então, em momentos de queda, é melhor ter o BIV39 do que ter o IVVB11. O QQQ é um ETF muito bom também. Muito bom, mas eu teria uma exposição menor nele, tá? O Michael tá falando, IVVB11, estou com 18% de lucro desde que coloquei na carteira. Acho que foi em setembro. Cara, tem aluno meu aí que tá com mais de 200% já, velho. De verdade. Absurdo. Absurdo. O Voo também é um bom ETF, tá, Eliette? Também é um bom ETF. Os ETFs americanos ali, os principais, todos são muito bons, tá? Eu vou indicar outro aqui, ó. O Alug 11, que você pode comprar aqui do Brasil, tá? Eu não vejo grandes vantagens em você comprar os ETFs lá fora. Tem muita coisa, tem muito ETF bom para você comprar aqui também. Apesar de que lá fora tem muito mais opções, tá? Mas assim, eu tenho pouco dinheiro, Caio, eu tenho que quebrar a cabeça tendo uma conta lá fora. Eu não acho tributariamente vantajoso, não acho. Acho que é melhor você investir tudo aqui, tá? Se você tem uma conta pequena aí, abaixo de 100 mil, não faz sentido, na minha opinião. Tá bom? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, na nossa estratégia. A estratégia da comunidade, né, da mentoria, ela é baseada nisso aqui, tá? A gente tem um core, né, uma carteira focada aqui em 50% de ETFs e 30% em ações, em que a gente leva em consideração fator momento, anomalia do low beta e alta eficiência. Esses 3 fatores de investimentos formam a nossa carteira. 50% em ETFs, 30% em ações e o capital de risco de 20%, que é onde a gente opera as tendências, né, nas opções. O capital de risco, em 2025, eu vou recomendar que ele seja dividido dessa forma, para que você opere tendências e que também obtenha renda, porque eu já vou adiantar aqui para vocês. 2025 vai ser um mês, pelo menos até o mês de maio, acredito, que de queda gradual ou lateralidade, tá bom? Ó, o Fábio tá aqui falando, sou fã do IVVB11. E agora com as aulas aprendi a aportar nas horas certas. Brabo, Fabão. Cara, para mim o IVVB11 é o melhor ativo do mundo. De verdade. Para mim é o melhor ativo do mundo. Eu tenho alunos de projetos mais antigos meus, que eles têm carteira formada por Tesouro Selic, IMAB 11 e IVVB 11. Você não tem noção do resultado dos caras. É um resultado lindo, pô. Sem dor de cabeça nenhuma. Então você consegue ganhar dinheiro no mercado de uma forma muito fácil, cara. Muito simples. Qual que é o problema? Por que eu te dou papo reto aqui? Por que eu te entrego tanta coisa de graça? Porque estão te vendendo por aí que para ganhar dinheiro de verdade no mercado precisa de muita coisa. É complexo. Você tem que pagar um assessor, você tem que pagar um gestor, você tem que ser cotista de um fundo de investimento, quando na verdade, irmão, leiam O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Um dos primeiros livros que eu li. O livro, cara, explodiu minha mente. Ele fala sobre o criador dos ETFs. Aliás, é o livro do criador dos ETFs, né? É uma vantagem incrível. Por isso que a nossa carteira tem um core aqui em ETFs, que vai te entregar baixíssima volatilidade, muita diversificação sem abrir mão de retorno. Mas a outra metade da nossa carteira é tiro, porrada e bomba, mais ou menos, né? Porque os fatores de investimentos aqui protegem muito as nossas ações. É uma carteira que tende a subir mais do que a média do mercado e cair menos do que a média do mercado. E o capital de risco está ali para você se alavancar de uma forma limpa. Em 2025, como eu acredito que o ano vai ser na maior parte dos ativos, muito lateralizado na primeira metade do ano, a gente vai focar muito nas estratégias de renda com opções, que é quando eu trabalho vendendo as opções, né, recebendo os prêmios. É uma lógica de vendedor de seguro de bolsa, né, para quem não sabe. Então, como a gente acredita que a volatilidade ela tende a seguir caindo, o tempo vai passar, o ativo vai ficar de lado, a gente vai ter outros projetos para divulgar para vocês com estratégias de renda. Eu já venho falando nisso há algum tempo com os meus alunos. Atualmente, quem é membro do grupo de opções recebe o horizonte de renda, que é a nossa estratégia chamada Will, né, uma roda. A gente trabalha com lançamento de puts, lançamento de calls, mas vão ter outras estratégias e, é claro, operaremos tendências. Só que a gente vai operar as tendências de uma forma um pouco específica, que eu já vou chegar lá, tá bom? Já vou chegar lá. Então, falando aqui da nossa estratégia, eu já falei com você que é muito interessante que você tenha ETFs, e eu vou te falar aqui agora o que você pode esperar para as ações, tá? A gente tem um contexto aí de alta taxa de juros, que tende a trazer pouca força para o Ibov, né? O Banco Central já falou que tem mais 2 altas da Selic combinadas para o ano que vem. Então a gente vai ter Selic em abril
abril, né, a segunda reunião do Copom vai ser em abril, uma Selic ali a 14%. Com os títulos do Tesouro Americano também estagnados em leve alta, não tem espaço para o Ibovespa subir nessa janela temporal. Por enquanto, não. Lembrando que as nossas análises a gente atualiza em tempo real toda semana. Então, o mercado mudou, a gente vai mudar. Estou te passando aqui o que eu espero para o primeiro semestre de 2025. O ciclo presidencial também, que para quem não sabe, eu sou um grande fã de ciclos, faço muita aula sobre ciclos. Os anos pré-eleitorais, eles entregam o maior lucro acumulado na média, apresentando um retorno aqui de mais de 180%, perdendo apenas para os anos pós-eleitorais, né, que tem um retorno acumulado de 700%. Então, só de analisar os lucros, os ciclos, cara, você consegue ver o seguinte: se você investir o seu dinheiro na Bolsa Brasileira, e aqui eu já vou dar uma dica um pouco mais avançada para quem quiser pesquisar, nos ativos de maior beta, nos anos pré-eleitorais e nos anos pós-eleitorais, é muito provável que você tenha um retorno absurdo. Os anos pré-eleitorais, eles também apresentam um baixo drawdown, né, que significa uma oscilação dos preços, né? Ou seja, da onde que o mercado, quanto que o mercado se afasta ali da média, né, das máximas dos preços, né? Então, por ser um drawdown baixo, por ser um ano que historicamente é muito comprador, mas que temos altas taxas de juros, não dá para a gente falar que o Ibovespa vai ter um primeiro semestre forte, ou seja, de queda aguda ou de alta aguda. Não vai ter. Muito provável que seja realmente um mercado bem meia bomba. Aquele mercado que faz que vai subir e decepciona, né? É um mercado meia bomba. Me disseram, né? Me disseram que é assim. Então, quais ativos eu posso escolher? Eu já te falei que você tem que ter ETF. Te mostrei lá no início que tem muita oportunidade na renda fixa. E aqui, ó, aí que aqui eu quero te mostrar isso. Isso. Empresas que se destacam. Na semana retrasada, a gente fez junto aqui com a comunidade uma carteira de 20 ativos para 2025, que é uma carteira defensiva. Aqui eu estou mostrando publicamente 10, tá? Até para manter aqui o meu compromisso com, né, os meus alunos. Isso é muito importante. Mas aqui eu estou te mostrando 10 ativos que te entregam uma carteira extremamente diversificada. E qual que é o critério para analisar isso aqui? Eu estou pegando ativos de baixa volatilidade, dívida controlada, retorno sobre o capital investido alto e, principalmente, momentum positivo. Foi aquilo que a gente viu lá atrás, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem mais alguns ativos: Porto Seguro, Banco do Brasil, BB Seguridade, Odontoprev, Petrobras, Marco Polo, Gerdau, Sabesp, Copasa, e Itaú, né? Você consegue perceber aqui que são empresas de setores, né, na sua maioria, muito perenes, pouco voláteis, de extrema qualidade e que vão te pagar muitos dividendos no ano que vem também, tá? Fiz questão de botar a Petrobras aqui, ó, para que quem tá pensando assim, bicho, mas ele tá falando que é para eu cagar para as notícias. É por isso que a Petrobras está aqui. Porque ela é uma das empresas mais baratas da nossa bolsa. Voltando aqui, pessoal, o que esperar de 2025, né? Aliás, eu achei que estava errado, mas eu tinha que ter falado isso aqui antes, né? Mas beleza. Para alocações de médio e longo prazo, o recomendado é você não inventar moda. Não inventar moda. Então não fala bem assim, não, mas tem um case aí que o meu assessor está me recomendando, uma empresa de saúde que ele está recomendando aqui, que tem um upside de 120%. Não inventa moda, cara. Vai nessas empresas que eu estou te falando: setor elétrico, financeiro, seguradoras, saneamento. Quer ir para as commodities? Olha quem que pode se beneficiar do mercado americano, como é o caso da Gerdau. Olha quem pode se beneficiar de um cenário de dólar mais alto. E, principalmente, quem tem dívida controlada. Porque, por exemplo, a Marfrig é uma baita empresa, mas está com uma relação de dívida líquida de 7 vezes o preço. Está muito alavancada. Ela não vai performar bem. Não tende a acontecer isso com o juro subindo. Quanto mais o juro sobe, mais a dívida dela sobe. Se o valuation de uma empresa é o patrimônio líquido dela descontado a dívida líquida, quanto maior a dívida líquida, menos é o valuation da empresa. É matemática. O fator momento é um diferencial. Priorize empresas de dívidas controladas e alto retorno sobre o capital. Você pode analisar o retorno sobre o capital de uma forma muito simples. Pega ROIC acima de 10%. E você tem que evitar ações de empresas alavancadas. Acabei de falar isso aqui. É isso, né? Com dívidas elevadas e setores de baixa margem líquida. Quais são os setores de baixa margem líquida? Construção civil, varejo pra caralho, evita, né?
surfa a tendência desses ativos. Para quem for surfar a tendência, essas empresas ruins que eu estou te falando são ótimas para você surfar a tendência. Elas vão ter os movimentos mais agudos no ano que vem. Então, essas empresas aqui que eu estou te falando, ó, que são empresas chatas, elas não vão ter grandes tendências. Elas vão ser ativos ótimos para você colocar na sua carteira e operar renda através das opções, receber mais dividendo, né? Potencializar os seus dividendos com as opções. E as empresas ruins, as empresas alavancadas, as empresas que têm um beta muito alto, né? Uma volatilidade muito alta, essas são as empresas que a gente vai surfar a tendência. Principais estratégias aqui da nossa comunidade de opções para o ano que vem. Tá, as tendências com alvos definidos. Então a gente, em regra, prega muito o trend following raiz, né, que é você sair e você entrar pelo sinal do indicador. Acredito que no ano que vem, por ser um mercado um pouco mais fraco, vamos priorizar operações com alvo fixo, tá? Buscando ali realmente risco-retorno de 2 para 1, né, em regra, através das operações a seco e das travas, ok? Operações de lateralidade. A gente vai destacar aqui o Iron Condor, a borboleta e o Poor Man Covered Call, né, que é um nome ridículo, né? Que é a venda coberta do homem pobre. Essa é a estratégia mais legal, na minha opinião, de renda para quem opera com pouca grana. Para quem opera com pouca grana, isso aqui é lindo. E operações de renda, mesmo com opções, a gente já tem a Will no horizonte de renda, faremos as operações de tesouraria, né? Traremos um boletim, assim como é o horizonte de renda, com essas novas recomendações. Operações de tesouraria, Short Strangle, Ironfly e o Booster, né? E vou destacar aqui também, pessoal, que nós operaremos opções semanais, tá? Operaremos opções semanais. E claro, né? Nas estratégias de renda com opções, eu tenho que destacar também aqui as travas de crédito, né? Trava de alta com put, a trava de baixo com call, perfeito? Hoje, inclusive, a gente fez uma Ironfly, né? Nem lembrava disso. Fizemos na Cirela, né? Operar as opções semanais tem que ser nesses ativos aqui, que tem mais liquidez, né? E aqui, galera, eu quero passar rapidinho os resultados da comunidade, porque, pô, eu tô muito feliz com os resultados, assim, foi um ano de muita realização. Os meus alunos aqui já sabem que eu não divulgo isso aqui, tipo, Instagram, não divulgo. Tem acesso a isso aqui quem realmente assiste uma aula minha, não fico botando isso aí para fazer marketing, porque, cara, eu gosto de ter do meu lado as pessoas que entram pelo comprometimento e não pela ganância. Resultado como esse aqui, às vezes, despertam muita ganância. Fiz questão de botar a taxa de acerto. Não existe nada 100% no mercado. As nossas estratégias são seguidoras de tendência. Estratégias seguidoras de tendência, em regra, têm baixa taxa de acerto. Estratégias de renda com opções costumam ter alta taxa de acerto. Só que estratégias que têm alta taxa de acerto têm payoff baixo. Estratégias com baixa taxa de acerto têm payoff alto. E eu gosto, sabe de quê? De dinheiro no bolso. É o que eu gosto, tá? Então aqui a gente está com lucro acumulado esse ano de 1.851%, já levando em consideração operações que estão indo para o pó, tá? Com 100% de prejuízo. Sempre levando em consideração isso, tá? Mas aqui, claro, eu não seria nada sem vocês aqui, ó, sendo a prova viva desses resultados, tá bom? Então eu quero trazer aqui o resultado do Ronaldo, resultado do Fábio. Esse resultado do Ronaldo aqui é um bagulho de maluco, né? Olha a quantidade de operações no lucro que ele tá fazendo aqui. É uma coisa realmente, porra, absurda. O Fabão, pô, Fabão, se quiser se manifestar aí depois, ele é um dos meus alunos mais comprometidos. É um cara que pega o conteúdo, consome e bizarramente já entendeu, assim, né? É raro isso acontecer. E eu tenho vários resultados aqui, ó. Esse aluno aqui, ele tá tendo um lucro de 1.400% nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses ele tá tendo 1.400%. Ele entrou em todas as minhas recomendações. E aqui eu trago também alguns resultados da... Putz, cara, esqueci o nome dela aqui agora. Não posso esquecer, não. Deixa eu olhar aqui. Não posso esquecer mesmo o nome dela. Ela é uma das alunas que está mais voando aí recentemente. Eu falo com ela todo santo dia. Cadê? A Evelyn, cara. A Evelyn, né? Não, essa aqui é a Evelyn ou é a Adriane? Porra, me fudi agora, né? Uma das duas. Ou a Evelyn ou a Adriane. As duas são feras também. A Eliette também tá aqui na aula hoje. E é braba demais também. E aqui, cara, a galera ganhando dinheiro em qualquer direção do mercado. E, pessoal,
aula bacana. Eu preciso finalizar dessa forma. Muito obrigado a todos vocês aí que valorizaram o meu trabalho esse ano. Pô, eu fico emocionado porque a comunidade está crescendo muito. E esses feedbacks que vocês estão botando aqui no chat, pô, mexem comigo às vezes. 2025 vai ser gigante. Vai ser gigante. Para quem sabe o que está fazendo. Para quem está aí boiando. Para quem está aí só seguindo diquinha. Não sabe o que faz. Não tem clareza nas tomadas de decisão. Vai ser um ano muito difícil. Infelizmente. Tá? Infelizmente. Mas a ideia aqui é que a gente continue caminhando junto. Agradeço imensamente aqui, ó, quem ficou até o final. Brabo demais. Ó, deixa eu ler aqui algumas coisinhas. O Daigo tá aqui falando, hoje comprei o livro O Tal de Warren Buffett. Tá aqui, né? Cadê ele? Olha que maneiro. É onde a gente traz alguns insights aqui, né? R$29,90, cara. R$24,90. Acompanhando o mercado também, minha única novela, que é a aula do Caio. Bravo, Daigo, obrigado, cara. Daigo também tem que citar esse cara aqui. Ele é absurdo também de dedicado, foda demais. Cara, esses ETFs que passou acima, tem algum que paga dividendo? Não. Eu não gosto de ETFs que pagam dividendo, tá? Na minha opinião, uma das grandes vantagens dos ETFs são os reinvestimentos de dividendo automaticamente. Beleza? Essa é uma opinião pessoal, tá? O Lucas falou que tá melhor que a sala do Tchuli. Tchuli é brabo demais também. Tem um prazer imenso, cara, de fazer parte da comunidade dele lá. Ele e o Fernandão, pô, referências máximas ali. A Eliette falando que nós agradecemos a disponibilidade. Pô, obrigado aí, Marinaldo, Bernard, Eliette, tamo junto. Douglas. Galera, dúvidas? Dúvidas? Querem que eu analise aqui algum ativo específico? Querem que eu analise algum ativo específico? Falem aí agora ou calem-se para sempre. 9h30, não falei que ia ser uma horinha de aula? Não falei? Querem alguma análise específica? Ó, Bitcoin, pessoal, o Bitcoin está aqui em queda, né? Nós analisamos aí recentemente que realmente não tinha muito contexto para altas do Bitcoin nesse momento, por conta da grande divergência de baixa, né? Uma baita divergência de baixa aqui no Bitcoin. Então, as quedas aqui estão só confirmando, né? Tende a corrigir aqui de volta para os $90 mil. Acredito que pode ser um bom ponto de compra aqui. Pessoal pedindo Petrobras. Petrobras aqui, ó, eu tenho um estudozinho de ciclos que vem marcando regiões muito relevantes e o ciclo venceu hoje aqui na Petrobras, né? Esse ciclo da Petro aqui tá bem bonito, né, cara? Olha só essas regiões. Tudo cravadinho, né? Aqui embaixo. Ótimos momentos de compra, né? A Petrobras, a gente tinha analisado um tempo atrás que ela tinha esse grande advanced breakdown aqui no IFR, né? Quando o IFR rompe os fundos anteriores, olha ali, ó, como que o IFR já rompeu. Acredito que a Vale aqui vai entrar, a Petrobras, perdão, vai entrar aqui numa correção. Nós estamos posicionados em puts. A ideia é realizar o lucro da put em breve e segurar a call para janeiro ainda, que a Petrobras é um ativo muito forte. Então ela tenderia aqui, ó, por exemplo, a voltar nessas regiõezinhas aqui, ó, dos 50% mesmo, né, que tem essa resistência aqui, ó. Foi resistência no passado e vai ser suporte agora aqui na casa dos 36,47. Tende a ser um bom ponto de compra na Petrobras. Pessoal pedindo aqui, Suzano. A Suzano hoje, ela quase armou aqui, né, um pivôzinho de baixa. A grande questão aqui da Suzano é que ela tende a voltar para essa zona aqui, ó. Por enquanto, tá? A princípio, acredito que ela tende a voltar para essa região. Eu não faria muita coisa com o Suzano, não. É um ativo que se beneficia muito da alta do dólar. Está em uma tendência de baixa ainda aqui, ó, até pelo critério da média móvel de 50, né? Eu seria mais criterioso aqui para poder encerrar essa operação em Suzano. Tende a vir testar a média móvel de 50 e definir tendência. A gente também tem uma posição montada aqui na Klabin, né? Que vem segurando bem aqui ainda. Ó, a Klabin num movimento muito parecido, né? Seria bem natural esse movimento dela voltar para essa região aqui, ó, de resistência no passado, né? Para poder armar para cima aqui, uma zona compradora ali nos 22,40. Seria bem normal também. O Lucas Choi pedindo aqui Brave 3. A Brave 3 hoje ela deixou um sinal bem esquisito, né? Bem esquisito, porque ela armou um sinal de impulso nas médias aqui, ó. Tinha armado um sinal de impulso nas médias e devolveu tudo. Devolveu tudo. Isso aqui é um movimento bem feio agora para a Brave 3, né? Tentou romper para cima e não conseguiu. O que a gente tem que analisar aqui agora?
Se a Brave 3 vier operando aqui abaixo da média móvel de 20 e fizer um movimento como esse, a gente tem que comprar put. Se você acha que o ativo vai cair, compra put. Se você acha que vai subir, você compra call. Tá? O movimento fica bem pessimista aqui, ó, para a Brave 3, tá? E fica também, ó, para a Prio, ok? A Prio também aqui, ó, deixando uma barra bem feinha, operando agora abaixo da média móvel de 20. E a gente tem um cenário aqui do petróleo também, ó, que mostra como que esses preços estão justamente precificando essa queda do petróleo, né? O petróleo aqui, ó, tá muito lateralizado, marcando topos descendentes. Se romper os $70 para baixo, cara, Prio, Brave 3 vão cair. A Petrobras, ela é menos correlacionada com o petróleo, tá? Tem uma correlação um pouco mais fraca. Ok? O Marinaldo pediu NVIDIA, NVDC34. Você pode analisar o BDR? Pode. Pode analisar também o ativo mãe, né? Que é a NVIDIA mesmo, né? Olha só, NVIDIA aqui, ó, perdendo um canalzinho de alta, perdendo também essa regiãozinha que era resistência no passado, virou suporte, e tá o que aqui agora? Pronta para armar um pivô de baixa. Voltando na região e caindo. Se perder os 130 e 64, não, perdão, se perder os 126 e 86, é uma operação vendedora aqui surgindo na NVIDIA. Tá? A Eliette falou que acho que ela chegará a fechar o gap de novembro. A Petrobras? Deixa eu ver. Petro 4. É, ó. E é na mesma região aqui, né, o Eliette. Mesma regiãozinha ali, né, da retração de 50%. O suporte também passa por ali, né? Se a gente fosse olhar aqui uma média de 50. Ó, a média de 50 também, né, passando por ali. Então, teoricamente aqui pode ser uma região bem compradora para Petrobras. Mas ela marca topo aqui, né, justamente próximo dessa zona de ciclos, né? Então a gente teria um cenário, teoricamente, de inflexão no tempo para a Petrobras só lá no dia 29 de janeiro. Bem distante aqui ainda. Falando de ciclos aqui, ó, ciclo do BOVA 11. Só tem zona relevante lá para o dia 6 de janeiro, tá? Do Ibov aqui também, né, a gente tem um ciclo um pouco maior. Aqui, ó. Lá para o dia 6 de janeiro e para o dia 12 de fevereiro, tá? Então, somente lá em janeiro, o Ibovespa pode descansar, né? Marcar um fundinho ali, que tende a acontecer aqui na casa dos 118 mil pontos. Tá bem? O Lucas falou, Brave 3 teve notícia hoje, continua forte agora no começo do ano. Então, ela vai depender muito do petróleo, tá? Vai depender muito do petróleo. A Brave 3. Fundamentalmente falando, é um ativo muito barato. O Maicon pediu Suzano, a gente já olhou aqui também. A Eliette falou que sim, vai fechar o gap e voltar a subir. É uma lógica interessante, tá? Uma lógica bem interessante. Galerinha, amanhã ao meio-dia, faremos uma aulinha ao vivo aí com o Mercado Aberto, porque tem algumas coisinhas aqui no gatilho, tem uns movimentos interessantes para a gente avaliar. E eu já vou deixar o convite estendido aqui, ó, para quem acessou essa aula hoje aqui pela primeira vez. Vou botar o link lá da aula ao vivo com o Mercado Aberto ao meio-dia, para vocês acompanharem também lá, o pessoal do grupo gratuito, beleza? O melhor tá por vir, pessoal. O melhor tá por vir, tá? Confiem nisso. E muito obrigado, beleza? Finalizo assim. Boa noite para todo mundo. Resolvi fazer essa aula logo, porque final de semana vai passar e na terça-feira já é feriado de Natal, né? Dia 24, 25. Sei que muita gente já viaja, já não tem muito mais saco para mercado. Então antecipamos aqui. A gente vai se ver até o final do ano, né? Isso aqui é um jogo infinito, pessoal. O ano não acaba, né? E iremos para cima, beleza? Iremos para cima. Quem levantou a mãozinha aí? Quem levantou a mãozinha? Alguém? Alguém quer falar alguma coisa? O microfone de vocês aí tá ativado, ó. Quem quiser me fazer alguma pergunta aqui antes de eu encerrar. Eu vou mandar depois também, claro, né, pessoal? Aí é eu vendendo meu peixe, né? Vou mandar lá no grupo gratuito o link para quem quiser participar da comunidade, quem quiser entrar ali no horizonte de opções, com preço ainda de 2024, né? É muito importante aí com essa inflação subindo, cara. Para pagar ração de cachorro.
Eu tenho a Pitbull aqui, que tá peidando com cheiro de cadáver hoje. E para financiar quem da minha mulher, eu tenho que aumentar o preço. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é por mim, é por elas. Entendeu? Então, pessoal, tamo junto. Melhor tá por vir. Grande beijo. Obrigado aí pela participação. Gravação, material e link de amanhã estarão nos grupos. Fui.